Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o hipnotista Irmo Zucato Neto e vamos falar um pouquinho hoje sobre gestação e hipnose, né? A grávida pode usar os áudios de auto-hipnose ou pode fazer uma sessão de hipnose? Sim, pode, né? Inclusive, foi uma das dúvidas que eu tive e perguntei para o professor Antônio Carreiro, em um dos cursos que eu fiz, sobre isso, se uma mulher no período de gestação ela pode fazer a sessão, né? E ele respondeu que sim. E a resposta até foi bem meio óbvia, né? A hipnose é um processo natural, né? O estado alterado de consciência, que a gente chama de transe hipnótico, é um estado natural e inerente de cada ser humano. Durante o sono, né, a noite de sono, em alguns momentos você vai atingir esse estado alterado de consciência, tá? Que a gente chama de sono REM, inclusive, que é quando os olhos começam a mexer, né, Rapid Eye Movement. Então, durante o sono REM, a fase de sono REM, você está praticamente em transe hipnótico. Tanto é que uma pessoa nesse estado alterado de consciência, né, se vocês derem uma olhada no vídeo que vai aparecer aqui, vocês vão ver que o olho fica mexendo dentro da pálpebra, tá? Então, o que acontece? A hipnose, ela ajuda muito durante a gestação, principalmente com relação, né, à ansiedade, como algumas perguntas vieram aí no canal. A ansiedade, sim, ajuda muito a diminuir a ansiedade da gestante. Ajuda também no processo de medos, né, de ajudar nessa parte do medo de como vai ser a cirurgia, medo da anestesia, medo do corte, né? Ajuda durante a cirurgia. Por exemplo, eu tenho um caso de uma pessoa que fez a sessão comigo, né? Exatamente porque ela tinha uma gestação mais complicada e ela resolveu fazer as sessões de hipnose. Ela tinha muito problema na hora de receber a anestesia, ela ficava tão nervosa que a anestesia não pegava, né? Então a gente fez as sessões, eu preparei as sessões para ela, foi 90% da sessão com a hipnose não verbal, né? E 10% das sessões com a verbal, ou seja, no finalzinho eu dava alguns comandos, mas nada de sugestão, eram comandos positivos, tá? O relato dela é que quando ela chegou, que ela estava indo para a mesa de cirurgia, quando ela viu o anestesista, ela praticamente já entrou em transe. Ela usou muito menos anestesia, e isso ajudou muito na recuperação dela, né, do pós-parto. E mesmo sendo uma gravidez um pouco mais complicada, ela saiu antes das outras pessoas que não tinham uma gravidez complicada, né? Então a recuperação dela foi fantástica, tá? E ela não sentiu dor nenhuma, a anestesia pegou e transcorreu do jeito que ela queria. Assim, muitos hipnotistas eles têm medo de fazer hipnose em grávida, tá? Então, por quê? Porque qualquer problema que der, vai falar que foi a hipnose, né? E quem vai levar a burdoada é o hipnotista que está fazendo. Pode dar problema? Não, porque, de novo, é um estado natural. A hipnose é o estado alterado de consciência que você chega naturalmente. E você chega nele várias vezes durante o dia e principalmente durante a noite, né? No sono. Então, assim, o fato de você estar nele numa sessão não vai trazer malefício nenhum, pelo contrário, só traz benefício. Porém, existe o medo do hipnotista ao praticarem, ao fazer a sessão numa gestante. Por quê? É óbvio que se der algum problema, que pese ser um problema inerente da própria pessoa, que poderia acontecer na casa dela, e assim, aconteceu ali, mas poderia ser na casa dela, né? Aconteceu durante o ano, né? Poderia ser em qualquer outro lugar, né? Então, assim, não é algo que foi a hipnose que fez, mas vão culpar o hipnotista e a hipnose por causa disso.
Então, muitos evitam fazer sessões em mulheres que estejam no período de gestação. Tá? Volto a dizer, não há risco nenhum. Porém, caso haja algum problema, e algum problema pode acontecer a qualquer instante, né? A pessoa está no período gestacional, então pode acontecer N coisas, N fatores, que se acontecer durante o transe, a culpa vai ser da hipnose. E se acontecer no dia depois, ou 2 dias depois, a culpa vai ser da hipnose. Né? Então, o hipnotista, para evitar dissabor, ele prefere não fazer, não praticar, né, a hipnoterapia em mulheres gestantes. Para mim, é um erro. Tá? Uma vez que você explique o que é o processo, que você tire todas as dúvidas dela antes e que você deixe bem claro qual procedimento você vai fazer e o porquê você está fazendo, não vejo assim, por que você seria o culpado se acontecer alguma coisa. Tá? Então, eu fiz, né, já em 3 gestantes, tive bons resultados, né? Inclusive resultados assim surpreendentes, né? E elas mesmas falaram depois para outras pessoas que estavam no mesmo processo que valia a pena fazer. Por quê? Durante o transe, você vai liberar neurose, vai liberar essa carga emocional que está envolvendo todo o processo. Né? Existe uma expectativa, existe medo, existe dúvidas, né? E tudo isso serve para agravar o quadro, né? Principalmente o quadro quando é doloroso, tá? A hipnose ela é muito boa para a eliminação de dor. Por quê? Porque ela elimina a dor? Não, ela elimina os aspectos que estão entrelaçados ao processo de dor. Tá? Então, eliminando os processos emocionais que vêm, que aparecem ligados à dor, você consegue lidar só com a dor. E aí ela fica muito pequena a ponto de você falar, pô, eu suporto isso. Né? Tive um caso, por exemplo, de uma pessoa que quebrou o pé e uma dor lacinante, o remédio não fazia efeito. E depois de 1 hora de transe, né, voltou do transe sem dor. Aí você fala assim, pô, mas ela fez cirurgia, mexeu nos ossos, colocou pino, foi a hipnose que tirou a dor? Não, a hipnose tirou todo o aspecto traumático do processo. E aí o remédio pôde fazer efeito. E dali para frente o remédio fez efeito e ela não sentiu mais dor. Né? A recuperação dela foi muito boa depois disso, seguiu todo um processo natural, um desenvolvimento bom, só que sem dor. Né? Então, assim, a hipnose, ela não é milagre, ela não faz milagre, ela não produz milagre, mas ela auxilia muito quando algo que você está vivenciando tem também agregado a ele o emocional. O emocional amplia demais a sensação de dor, de desconforto. Então, você eliminando o emocional, você consegue lidar com a dor e o desconforto de uma forma muito mais saudável, né? Até suportável. Tá? Então, a hipnose ela é uma ferramenta útil, principalmente no período gestacional ou quando você está com dor. Os áudios podem ser feitos? Sim, podem ser feitos. Sessões de hipnoterapia podem ser feitas? Sim, podem ser feitas. Tá? Inclusive com preparação para o parto, né? Na hora exata do parto, dá para trabalhar isso. E você vai ter uma ferramenta muito boa à sua disposição, sendo usada a seu favor nesse grande momento, né?
Então, espero tenha tirado as dúvidas de vocês do canal. Deixem mais seus comentários, deixem mais dúvidas. É isso que faz com que eu vá buscar, que vá estudar um pouco mais, que vá trazer para vocês as respostas, tá bom? Se inscrevam, né? Compartilhem esse vídeo, principalmente para quem é gestante, tá? Eu pesquisei bastante também, deixa eu deixar claro isso, e nenhuma literatura eu vi que a hipnoterapia tem algo de contraindicação, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo.